Fala galera, beleza? Estamos de volta aí 2021 com pandemia ainda, mas né, com a esperança aí das vacinas. Então, na verdade, eu estou fazendo esses vídeos só para, né, se alguém perder alguma coisa nas aulas, tá, do centro de mídias, a pessoa tem a retaguarda aí para poder assistir. Então vamos lá. Esse vídeo aí, né, a gente vai passar, fala sobre o processo de civilização das sociedades e das diferentes, né, civilizações. Na verdade, não existe uma civilização melhor ou pior, existem diversas, né, civilizações com opiniões e culturas e valores morais diferentes, beleza? Então é importante a gente começar a pensar como que a nossa vida, tá? Ela é muito carregada com a questão cultural e ela, de certa forma, dificulta, né? Muitas vezes aquela ideia da diversidade, do respeito à diversidade, tá? Então é bacana que a gente comece a pensar um pouco mais nessa noção de por que, que tem que ser diverso, né? Por que, que tem que ter diversidade, tá? Bom, então aí, né? é, Na aula um, que de certa forma a outra, né, a aula anterior, ela foi meio que uma revisão, ali um acolhimento, né? Hoje a gente começa a trabalhar mesmo as habilidades, competências da segunda série, beleza? Então, a habilidade aí é uma revisão, né? Desenvolver a consciência de que não há um olhar natural, todos os olhares são sempre construções, e compreender que a humanidade só existe na diferença. Eu já comentei isso, né? Várias vezes com vocês, que se não houver digamos, a variabilidade, a variedade, a sociedade não desenvolve, tudo bem? E os objetos aí, então, né, como pensar as diferentes realidades, a humanidade, na como a humanidade vive na diferença, tudo bem? Como que a gente, de certa forma, consegue conviver, né, ou não, infelizmente aí, mas com olhares diferentes, opiniões diferentes, tudo bem? E o que é uma opinião, né? Você saberia definir para mim o que é uma opinião? Né? Você fala assim, a opinião é o que eu acho. Fala assim, tudo bem. Mas por que as pessoas têm opiniões diferentes, né? Então, por que todo mundo não acha a mesma coisa, tá? Então, na verdade, a definição do dicionário Priberan diz o seguinte: é um conjunto de informações passadas para um conjunto de pessoas, um grupo social que define diversas características como religião, modo de se vestir, opinião política, principalmente os valores morais, como, né, por exemplo, o que é certo e o que é errado. Então você fala assim, tem muita informação nessa definição aí. Primeiro, são informações passadas, né, para um grupo de pessoas, uma opinião e que define características desse grupo, tá? Então a opinião pode, de certa forma, moldar um grupo de pessoas, uma sociedade? Sim, ela molda, tá? Não estou falando que pode, ela molda. Isso acontece, né? Inclusive com nós todos, tudo bem? Então você fala assim, tipo de filme que eu gosto de assistir, o tipo de música que eu gosto de assistir, é, a sua opinião ela é moldada de certa forma pelos seus amigos, o seu meio social, né, as pessoas que você vive. E hoje a gente tem também, né, os meios de comunicação em massa que de certa forma bombardeiam, né, sempre com um monte de informações para tentar moldar a sua opinião e o seu ponto de vista. Tudo bem? Bom, por que, que o nosso olhar é uma construção? Você fala assim, porque a gente nós não somos animais instintivos, né? Você fala assim, eu tenho instinto, todo mundo tem instinto, tá? Por exemplo, medo, frio, fome, sede, mas ainda em si, né? São sentimentos que a gente, com o tempo, a gente vai controlando, a gente vai evitando de usar os instintos para usar a razão, né? Para usar outras habilidades que só o ser humano conseguiu desenvolver como espécie, espécie que desenvolveu, tudo bem? Bom, então você fala assim, por que que, de certa forma, uma pessoa, por exemplo, pode chorar porque vê um filme,
mas ela não chora, por exemplo, quando vê um cachorro atropelado e uma outra pessoa, né, vê o filme lá, fica olhando o filme e fala, ó, tá filme merda, né? E quando ela vê um cachorro, né, atropelado, ela começa a chorar em lágrimas, ou seja, aí entra a característica cultural e a característica, né, da nossa formação. Isso não é instintivo, que senão todos fariam da mesma forma, tá? Então, é, é isso que eu gostaria que vocês entendessem, né? Nosso olhar, a forma como a gente enxerga o mundo é uma construção. E cada um, né, acaba construindo conforme a sua carga cultural, as suas influências e um ponto de vista diferente, né? Você fala assim, ah, tem aquele cara da sala lá, o cara é mais esquisito. Tudo bem, o cara é esquisito, mas ele pode muito bem pensar a mesma coisa de você. Ah, lá, aquele cara também é esquisito. Você fala, beleza, né? Se eu começar a pensar, todo mundo é esquisito, né? Mas, na verdade, essa visão ela é uma visão equivocada e, de certa forma, preconceituosa. Na verdade, nós somos diferentes, tá? Então, você fala assim, a foto ao lado aí, né, da mulher gato, você fala, bem, é uma escolha dela. Você fala, ai, que horrível, não sei o quê, ai, que idiota, né, ou sei lá, qualquer coisa, mas é uma escolha dela. Você fala assim, tatuagem, né, você fala, todo mundo no planeta é tatuado? Tatuagem é um instinto? Não, tatuagem é uma questão cultural que vai, né, de cada pessoa e também vai de cada cultura, o tipo de coisa que se tatua. Por exemplo, no Japão as tatuagens estão muito relacionadas à história do próprio país, né, ou até mesmo, né, pinturas, ou você fala assim, na África, onde surgiu os tribais, né, aqueles desenhos, aqui no Brasil usa bastante também, mas são características culturais, tudo bem? Bom, essa pergunta que se faz é a seguinte: se todo mundo fosse igual, não seria mais fácil? Um time de futebol só teria um, não um tipo de música só, igual para todo mundo. Um tipo de roupa, tudo a mesma cor, né? Um tipo só de pizza, que eu já falei para vocês, né? A vida não seria a mesma coisa, ia ser, na verdade, bem chato, tá? Então, você fala, ah, mas ia ter menos conflito, né, entre as pessoas. Tudo bem, sim, né? Mas a sociedade ela só evolui na diversidade, como eu falei, ou seja, quando eu tenho contato com um outro ponto de vista, né, uma outra forma de enxergar o mundo, eu de certa forma começo a filtrar melhor, né, ou até mesmo, né, avaliar melhor o que eu penso, a minha forma de pensar, mas também, né, começo a tentar querer compreender as ideias diferentes, tá? E é nessa ideia de querer compreender o diferente que eu aprendo mais. Tudo bem? Bom, essa ampliação, né, do nosso conhecimento, como nós já vimos, né, é o relativismo cultural. Você fala, ah, lá da primeira série, né, relativismo cultural, que é aquela ideia de não avaliar as outras pessoas a partir da sua cultura, porque quem faz isso, na verdade, né, é um etnocentrista. Não sei se vocês lembram dessas duas definiçõezinhas aí, tudo bem? Então, essa ideia de compreender a cultura, os valores dos outros, né, não usar o seu como a única referência para tudo e todos, é uma, digamos, um tipo de comportamento que deve ser valorizado, tá certo? Que é o relativismo cultural. Então, beleza, né? Você deve ter lembrado de alguma situação, né, enquanto nós estamos conversando aqui, em que a sua cultura foi questionada ou tida como inútil, né, ou desprezada por uma outra pessoa. Né? Você fala isso acontece, infelizmente, muito, tá? E nós estamos numa crescente, ou seja, esse tipo de situação está acontecendo cada vez mais, né? Você fala assim, mas então as pessoas estão ficando mais intolerantes? Existe, né, uma frente de, digamos, de pesquisadores, de pessoas que dizem, né, realmente o ser humano está ficando mais intolerante como uma forma de autoproteção da sua cultura ou dos seus valores. Você fala, beleza, né, mas isso, de certa forma, não é muito certo, porque se todo mundo, né, respeitasse a opinião das outras pessoas, isso não seria necessária essa intolerância defensiva.
tudo bem? E tem pessoas, né, que infelizmente fazem defesa de coisas que não fazem o menor sentido, como o nazismo, como o fascismo, né, ou como a intolerância a qualquer tipo, né, de diversidade, tudo bem? Bom, é exatamente, né, por isso, né, que quanto maior o seu conhecimento, quanto mais conhecimento você tiver, menor vai ser, digamos, a sua opinião, digamos, intolerante sobre as outras coisas, sobre as outras realidades e outras culturas, tá? Então é isso importante a gente pensar nesse ponto de vista, nesse modo digamos, de questionar, mas de certa forma questionar para enriquecer, não para destruir, beleza? Aí então, né, a atividade que a gente vai fazer essa semana é uma atividade já, digamos, mais descontraída, que é a do texto da semana passada. Você pode fazer um podcast, pode fazer uma mini propaganda, aí 30 segundos, 1 minuto no máximo. Um pequeno texto, né, que quem gosta de escrever, que mostra a importância do respeito à diversidade cultural e étnica, não é ética, tá? Pode ser ética também, mas étnica está relacionada à etnia, tá? A relação do racismo, né, dos preconceitos contra outros grupos sociais e também as discriminações. Então você tem aí, né, uma liberdade de trabalho, a atividade vale de 0 a 3, a atividade da semana passada valia de 0 a 2, essa vale mais. E aí, né, eu acredito no seu trabalho. E aí, você, né? Você acredita no seu trabalho também? Então, espero que esse resultado, né, seja bom e dê frutos bacanas aí, tá bom? Um abraço, galera. A aula é pequena, simples, direta, mas é feita aí para ajudar vocês. Falou!